Como iniciar na carreira de advogado tributarista, especialista em planejamento tributário. Eu sou Leonardo Castro e esse é o Castro Tech, o seu canal no YouTube para planejamento tributário aplicado. Conhecimento técnico fácil e extremamente completo. Me segue para você ter todo o conhecimento que você sempre quis e agora eu vou te proporcionar. Você que atua em outra área do direito, civil, trabalhista, ou você mesmo contador que vê o pessoal de planejamento tributário, os consultores tributários na área de planejamento ganhando muito dinheiro e cada vez mais tendo mais exposição a clientes, assuntos complexos, operações estruturadas, casos internacionais, pode também começar nessa área. O que você precisa saber? Primeiro de tudo, a sua formação. Você pode ser formado em direito, em administração, em contabilidade, em economia. Quase sempre são esses os setores que você vai fazer a faculdade para ter a bagagem para atuar com planejamento tributário e consultoria tributária em geral. Para o advogado que não atua na área tributária ou que não atua com consultoria tributária específica de planejamento tributário, você deve seguir alguns passos. Primeiro de tudo, tem que focar na legislação fiscal, ou seja, tem que passar a entender de direito tributário material, imposto de renda, contribuição social, ICMS, ISS, direito constitucional tributário, os princípios e as garantias fundamentais. Além disso, você tem que buscar também um pouco da contabilidade. Contabilidade de demonstrações financeiras, lançamentos contábeis, relatórios de contabilidade, como por exemplo a demonstração de resultados, são essenciais para você entender onde que está esse dinheiro, onde que esse tributo vai parar, onde que ele vai ser gerado, quanto que ele vai ser gerado e onde você vai achar as informações das empresas necessárias para você fazer o planejamento tributário. Conhecimentos em finanças corporativas, um pouco de matemática financeira é sempre bem-vindo também, porque você tem que ter o valor presente, o valor futuro do tributo. Tem que ver esse gasto tributário, como ele impacta a empresa e também, obviamente, mexer um pouco o número. Quem não tem um Excel avançado, não precisa ter, mas o Excel é uma ferramenta essencial para quantificar a carga tributária e a economia tributária, para demonstrar para o seu cliente, para demonstrar para você, empresário, você, advogado, quanto que o tributo está incidindo, como que ele pode ser evitado e, óbvio, onde entra o planejamento tributário, que é justamente a economia da carga tributária atual ou da carga tributária base com que você propõe nesse planejamento tributário que gera eficiência fiscal. A partir desses conhecimentos em direito constitucional tributário, legislação tributária, contabilidade, um pouco de matemática financeira e finanças, você vai ter ferramentas completas para atuar com planejamento tributário. Como é que você, jovem advogado, começa no planejamento tributário, ou seja, começa a trabalhar com consultoria tributária focada em planejamento tributário? Tem basicamente duas formas. A primeira é você entrar numa instituição, num escritório de advocacia, para trabalhar nessa área. Ou você entra para trabalhar direto com consultoria tributária, o tributário consultivo, ou você entra para trabalhar com tributário, às vezes contencioso, e faz eventualmente uma migração de área. Você também pode entrar numa vaga de direito empresarial e, aos poucos, ir migrando para a área de consultivo tributário, porque você vai participar de operações, sobretudo a área de fusões e aquisições, a área de operações estruturadas. Você pode fazer essa migração porque você vai ver muito planejamento tributário que você tem que operacionalizar no direito societário, nas operações estruturadas, no mercado de capital, Project Finance também. Então, é uma forma de você iniciar. Você entra num escritório de advocacia, não interessa o tamanho, numa área já de tributário, idealmente consultivo tributário, ou numa área empresarial, que você vendo as operações, vendo como o tributo vai fazer peso nessas operações, como o tributo é um vetor de estruturação de negócios, você acaba migrando porque você vai ter um conhecimento mais acessório, mas já é o primeiro contato com a carga tributária e com o planejamento tributário. Outro caminho é você começar o seu próprio negócio, você montar o seu escritório de advocacia ou você entrar numa estrutura menor, às vezes com amigos, e aí você tem que ter a visão mais empresarial, ou seja, de captação. Pode ser a padaria da esquina, pode ser o seu prestador de serviço, às vezes você contratou alguém para fazer o seu site, contratou alguém para fazer o seu marketing, contratou alguém para fazer a sua contabilidade, contratou alguém para fazer os seus cartões de visita, e esses prestadores de serviço podem virar seus clientes. Afinal de contas, o que você está vendendo para eles é redução de carga tributária. E todos esses prestadores que você contratou, ou seja, essas pessoas que você está contratando para montar o seu escritório, para montar a sua empresa, para fazer coisas às vezes na sua casa, são pessoas jurídicas ou físicas, pagam tributo. Então os seus prestadores podem virar seus clientes. Além de, claro, do chamado friends and family, ou seja, os amigos próximos e os familiares, né? Um tio, um primo, um amigo próximo que tem um negócio, que está desenvolvendo alguma coisa. Hoje em dia temos muitas pessoas que conhecemos que estão fazendo negócios paralelos ao seu trabalho, ou seja, startups ou projetos paralelos, que você pode ajudar nesses projetos paralelos, que são menores, que são mais incipientes, com a carga tributária. Então, essa parte empresarial, ela está em qualquer lugar. Ela pode começar com amigos e familiares e ela pode começar com seus prestadores de serviços que você contrata. Às vezes você contrata alguém para fazer uma reforma na sua casa, um arquiteto, um engenheiro, e ele pode virar o seu cliente de planejamento tributário. Afinal de contas, ele paga tributo igual. Se você entende, tem um conhecimento especializado em planejamento tributário, faz as suas atualizações necessárias, está por dentro da legislação, entende disso, qualquer prestador de serviço, comerciante ou industrial, empresa de tecnologia, claro, pode virar seu cliente. Nessa área mais iniciante, se você não optou
por entrar numa estrutura já montada, num escritório que já está rodando, e aí sim entrar numa área empresarial ou tributária e seguir um caminho um pouco diferente em relação a esse caminho mais empresarial, mais de startup. Leonardo, e se eu me formei em contabilidade? Bom, você já tem essa parte contábil, de matemática financeira e de finanças, certamente mais avançada do que, em regra geral, um advogado que só se formou em direito. Mas falta para você a parte de direito constitucional, falta para você a parte de direito societário, direito empresarial, a parte contratual, a parte de limitadas, SAs e até às vezes um pouco do direito tributário mais avançado. Afinal de contas, no direito tributário, a gente vê coisas que a gente não vê na contabilidade fiscal e na consultoria tributária pura. Então, para quem formou em contabilidade, um curso de direito, uma pós-graduação ou cursos específicos de planejamento tributário aplicadas à legislação tributária podem ajudar bastante. A mesma coisa vale para quem formou em administração e economia. Dessas pessoas, as finanças corporativas, matemática financeira e cálculo são mais avançados esses conhecimentos. Então você vai beber um pouquinho mais no direito empresarial, no direito constitucional, na legislação fiscal e, claro, na contabilidade específica, demonstrações financeiras, basicamente. Com essa base, você já vai ter, obviamente, uma vantagem competitiva para atuar com planejamento tributário. Além disso, especialização e atualizações são fundamentais. A legislação tributária no Brasil evolui toda hora. Todo dia tem uma mudança tributária. Aliás, mais de uma mudança tributária. Seja por meio de portaria, ato normativo interpretativo, ato normativo declaratório, instrução normativa, decreto, lei, emenda constitucional, decisão administrativa, decisão judicial. Tem que parar para respirar. Então, o bom especialista em consultoria tributária tem que estar atualizado, fazendo cursos e especializações nesse sentido. Com isso, você consegue ter certamente uma base muito boa para ser um bom consultor tributário, um bom advogado tributarista, você é formado em direito e, acima de tudo, trabalhar com planejamento tributário, que é basicamente gerar economia fiscal e gerar mais valor agregado para os clientes, sejam eles empresas ou pessoas físicas residentes no Brasil ou residentes no exterior. Também na parte internacional funciona da mesma forma. E como que efetivamente a gente inicia fazendo planejamento tributário e consultoria tributária? Bom, primeiro de tudo, você tem que saber se você já tem acesso a clientes. E clientes, eles estão em qualquer lugar. O cliente pode ser o seu amigo, a sua família, pessoas que você conhece, pode ser a empresa da esquina, pode ser a padaria, pode ser qualquer pessoa que você conhece que tem uma pessoa jurídica ou mesmo uma pessoa física. Temos vários planejamentos tributários para pessoas físicas, várias oportunidades de redução de carga tributária para pessoa física. O que você tem que pensar é o seguinte: onde essa pessoa física ou jurídica está atuando e o que ela faz? Bom, a partir do momento que você entende o que está sendo feito, ou seja, a atividade desenvolvida, seja pela pessoa física, o emprego dela, a função dela, ou pela pessoa jurídica, o objeto social que ela está exercendo, você consegue parar para ver o que está sendo feito e o que tributo que está sendo incidido. É ICMS, porque é uma compra e venda de mercadoria? É ISS, porque é uma prestação de serviço? Ela está dando lucro, então ela paga imposto de renda e contribuição social? Ela é uma empresa grande, está no lucro real? Ela é uma empresa menor, está no Simples Nacional? Essa pessoa física, ela é freelancer? Ela trabalha por meio de uma empresa que ela constituiu, que ela é sócia? Essa pessoa, talvez aposentada, ela já se aposentou formalmente? E a partir desse visual, ou dessa macrovisão que você vai ter da atividade da pessoa física ou jurídica, você consegue, conhecer um pouco de legislação tributária e se aprofundando aí sim nas oportunidades, oferecer alguma oportunidade. Esse oferecimento vai através do contato com o cliente, perguntando: você tem um negócio? Quanto você paga de carga tributária? Posso ver a sua memória de cálculo? Posso ver o recolhimento de tributo que você faz, seja no Simples, no Presumido ou no Real? Você consegue me dar uma previsibilidade de quanto você pagou de imposto de renda, de contribuição social, de ICMS, de ISS esse período, esse ano ou nos últimos anos? A partir dessa informação, você começa, obviamente, aí sendo especialista em planejamento tributário, se aprofundando na legislação tributária e, obviamente, na jurisprudência tributária vigente, consegue começar a ver pontos de oportunidade. Ou seja, será que aqui, se você no lucro real não poderia ter pago um juro sobre capital próprio? Será que aqui no lucro real você não podia ter tomado essa despesa que você não tomou? Será que no lucro real você não poderia ter creditado esse valor aqui, desse gasto para fins de PIS e COFINS? No lucro presumido, será que vale a pena você manter o lucro presumido com a sua margem bruta? Será que no lucro presumido você não vai estourar isso ano que vem e é melhor a gente fazer um planejamento tributário nesse sentido? Será que no Simples Nacional você não está deixando de ter uma oportunidade porque você já tem o ICMS ST recolhido, já tem PIS e COFINS monofásico recolhido e você não está computando isso? Será que no Simples ou no lucro presumido você não está exportando serviços e deixou de tributar o PIS e COFINS dessa forma? Fez de uma forma indevida um recolhimento automático quando na verdade tem exportação de serviço? Será que uma prestadora de serviço que exporta serviço não tem uma oportunidade de não recolher o ISS se o resultado do serviço se verificou no exterior? Será que em relação ao ICMS não tem um regime incentivado que você poderia ter utilizado? Será que você não pagou indevidamente o ICMS que já foi retido, que já foi objeto de substituição tributária? Ou será que você não creditou indevidamente aquele ICMS, já que você tinha que estornar esse ICMS por causa da sua operação de saída em relação à legislação vigente daquele estado? Então, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar oportunidades, cálculo tributário, e aí com a oportunidade, entendendo o negócio e entendendo o cálculo tributário vigente, ver aonde que tem esse delta, essa diferença, eventualmente de recuperar tributos ou até de apontar um passivo, dizendo para o seu cliente, a sua física ou jurídica, que ele recolheu a menor, que ele tinha que ter recolhido mais tributos.
tributo, que ele deixou de recolher ou por desconhecimento, ou por erro de cálculo, ou simplesmente porque ele declarou e não recolheu. Disse, eu não tinha dinheiro para recolher e, portanto, não paguei aquele tributo. Isso também é um ponto de atenção que você, que trabalha com planejamento tributário e consultoria tributária, tem que trazer para o seu cliente. E para você ter esse conhecimento específico em planejamento tributário, para você poder aplicar isso, seja na estrutura já corporativa, seja numa estrutura menor que você começou com amigos ou montando seu próprio negócio, você tem que se especializar. E nada melhor que fazer o nosso curso de planejamento tributário. Clica aqui embaixo e se inscreve. Afinal de contas, a gente passa por todas as fases de planejamento tributário no Brasil, dando conhecimento técnico específico de todos os tributos aplicados. É conhecimento técnico aplicado na prática. Para se atualizar e ter acesso a planejamento tributário de qualidade, faz o nosso curso, se inscreve aqui, vire também você um especialista em planejamento tributário.